Olá, não seja um laranja. Esse é o nome da operação realizada nessa última terça-feira, dia 30 de maio, pela Polícia Federal, com o apoio da Febraban e autorização da Justiça. Laranja, nesse caso, são as pessoas que emprestam ou alugam suas contas para receber dinheiro de fraudes e golpes. Foram cumpridos 78 mandados de busca e apreensão em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. Essa não é a primeira vez que uma ação como essa, de caráter nacional, é realizada para coibir esse tipo de crime. A operação faz parte do convênio Tentáculos, um acordo de cooperação técnica entre a PF e a Febraban, assinado em outubro de 2017 e que passou a ser uma verdadeira referência no combate a fraudes bancárias eletrônicas. Um dos coordenadores da Operação Não Seja um Laranja está conosco, é o agente da Polícia Federal, Éric Pereira de Siqueira, da Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas. Ele tem mais de 20 anos de experiência no combate a esse tipo de criminalidade. Éric tem um profundo conhecimento sobre esse tema e vai aqui conversar com a gente. Éric, obrigado pela presença, por nos dar o seu tempo. Obrigado, Mona. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos aqui também com o Volpini. É um prazer Exatamente. essa temática, viu? Exatamente, você já vai falar da operação, você já apresentou o nosso próximo convidado lá junto com a gente aqui, o Adriano Volpini. Adriane, que bom você estar em Israel, né? Tão longe, 6 horas de fuso, mas topou fazer essa entrevista com a gente. O Volpini é diretor de comissão executiva de prevenção a fraudes da Febraban, ele é também diretor de segurança corporativa do Itaú, um importante quadro, e mais uma vez, Volpini, obrigado por nos dar o seu tempo, por a gente poder contar com você nessa entrevista. Então, a gente tem muito o que conversar, vocês podem interromper um ou outro a qualquer momento. Vamos começar. Bom, Volpini, tudo bom com você? Eu já fui emendando aqui, você está tão longe, você nos ouve, está tudo certo? Olá, Mona, olá, Éric, é um grande prazer estar com vocês aqui. Realmente eu estou um pouco mais longe aqui, estou numa missão de segurança, mas eu não podia deixar a oportunidade de estar junto com vocês, dado a importância e a expressividade dessa ação da Polícia Federal, tão relevante aqui para apoiar o mercado na melhoria do ambiente de controle e de fazer negócios, né? Então, eu quis muito estar presente aqui, agradeço a oportunidade e o convite. Pois é, e você faz parte dessa história, né, Volpini? Né? Uma história que a gente vê cada vez mais na mídia, e é muito importante a gente mostrar também toda essa atuação, essa cooperação. Então, vamos começar, Éric, com você, contando um pouco do balanço, né, de hoje. Afinal de contas, a operação foi ontem, foram cumpridos todos os mandados, houve prisões. Como é que você traz para a gente esse balanço? Então, Mona, a gente classifica como um sucesso muito grande, né? É importante dizer que isso é um trabalho de muitas mãos, né? Quando a gente fala numa operação em nível nacional, ela tem uma forte cooperação entre as unidades da Polícia Federal, né? Para se ter uma ideia, a gente teve 17 unidades da Federação, 27 municípios diferentes, onde teve o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Isso mobiliza aí, mobilizou mais de 120 policiais federais pelo país. Então, o resultado ele foi muito bom. Tivemos prisões em flagrante, para dar continuidade aí também às investigações. Então, o resultado foi excelente, né? Além da cooperação interna das próprias unidades da Polícia Federal, né, a dificuldade de coordenar uma deflagração simultânea em tantas cidades ao mesmo tempo, é importante a gente ressaltar a cooperação das instituições bancárias aí, como você falou aí do projeto Tentáculos, né, que são das instituições que são aderentes ao projeto Tentáculos. Uhum. Volpini, você gostaria de comentar? Claro, Mona. Assim, primeiro eu gostaria de parabenizar aqui o Éric, toda a Polícia Federal, aqui representada pelo Éric. Eu gostaria de parabenizá-los aqui pela expressividade da operação. Nós vemos aqui, como sistema financeiro, o tamanho do empenho da Polícia Federal, não só em executar uma operação desse tamanho, mas o empenho
em melhorar todo o ambiente no cenário financeiro brasileiro. Então, para nós, poder aqui dizer que temos a Polícia Federal fazendo esse tipo de trabalho nos dá bastante orgulho. A Tentáculos aqui para nós, ela foi um marco lá em 2017, acho que foi primeiro acordo de cooperação visto desta maneira aqui, entre o sistema financeiro e a Polícia Federal. Foi renovado depois, justamente em função dos ótimos resultados aqui que nós temos tido ao longo do tempo. E sem dúvida que esse é só um dos passos que nós temos visto a Polícia Federal dar na direção de apoiar o sistema financeiro, mas, sobretudo, apoiar a sociedade. Então, realmente nos enche de orgulho quando a gente percebe que nós estamos gerando consequência para quem, de fato, comete fraude, recebe recursos de golpe e gera tantos danos para a sociedade, né? Então, sem dúvida aqui, aproveitar para fazer essa referência aqui e essa deferência aqui à Polícia Federal, em nome do Eric aqui, e parabenizar a todos aqui. Eric, eu lembro que o ano passado a gente também te entrevistou e, se não me engano, foi a primeira operação grande, assim, mas acho que não tão abrangente, né? Vocês não pegaram tantos estados, né? Também não sei se o resultado de prisões flagrantes foi igual. Você podia comentar, fazer um comparativo em relação à do ano passado? Então, esse ano a operação ela foi maior, né, com foco em diversas unidades da federação, em que houve um crescimento, né, desse tipo de conduta aí, onde as pessoas estão emprestando contas para receber dinheiro oriundo de fraudes eletrônicas, né, fraudes bancárias eletrônicas. É importante ressaltar também que nessa gestão da Polícia Federal foi criada a Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, né, e isso facilitou bastante, porque nós temos agora as delegacias especializadas de repressão a crimes cibernéticos da Polícia Federal nas superintendências regionais. Então, por si só, essa estruturação ela acabou fazendo com que a operação ela fosse, de certa forma, facilitada e pudesse aí alcançar mais locais, né, e ter uma repressão uniforme em todo o país. Entendi. Adriano, a gente sabe que, como falamos, esse convênio ele existe desde 2017, ano passado foi a primeira operação de flagrante, agora tem essa delegacia que o Eric acabou de falar, imagino que ela deve atuar mais no digital. E como é que é a cooperação entre a FEBRABAN e a polícia, né, para levar a identificar esses laranjas? Né? Como é que os bancos apontam quem são essas contas emprestadas, quem são esses laranjas para a PF e para a Delegacia de Crimes Cibernéticos? Uma ótima pergunta, Mona. Assim, até fazendo um complemento aqui à fala do Eric, só para o pessoal ter um pouco da sensibilidade do que significa esse tipo de trabalho, diferente de outros crimes, os crimes digitais, eles não têm eles não estão circunscritos a uma única região, né? Então não significa que quem comete o crime em São Paulo só tem vítimas em São Paulo, o destino do dinheiro em São Paulo, né? Nós sempre temos dito que o crime digital só existe porque o dinheiro saiu de uma conta e foi parar numa outra conta também digital. Só que essa conta pode estar em qualquer lugar do Brasil, né? Então, o beneficiário desse dinheiro pode estar em qualquer lugar do Brasil. Então, a complexidade dessa operação, ela aumenta mesmo, e inclusive a complexidade da investigação aumenta bastante, né? Porque por isso que essa expansão de locais e de alvos em diversas cidades e até estados é algo que é uma realidade nessa operação, mas que demonstra a capacidade da Polícia Federal, junto com os dados recebidos do sistema financeiro, em alcançar as pessoas onde elas estejam. Assim, como nós trabalhamos aqui, esse convênio ele trouxe um benefício muito grande para todos. Primeiro porque todas as vezes que alguém sofre uma fraude ou reclama uma fraude no sistema financeiro, essas fraudes eletrônicas digitais, nós definimos, em conjunto com a Polícia Federal, um protocolo onde nós encaminhamos as informações para a Polícia Federal eletronicamente. Então, todo registro de reclamação, ele compõe uma base de dados que é encaminhada para a Polícia Federal e que permite à Polícia Federal trabalhar com a informação de todos os bancos de maneira integrada. Então, nós começamos a perceber que a junção dessas informações
com um trabalho de inteligência muito organizado da polícia, permite identificar quem são essas pessoas que estão recebendo reiteradamente dinheiro oriundo do crime. Porque tanto um golpe, a fraude, as pessoas às vezes até têm uma sensibilidade assim, né? Não, eu só emprestei minha conta para receber um dinheiro e ganhei lá meus 100, 150 reais, às vezes até menos, né? Eu não fiz nada de errado, né? Mas, na verdade, ela está participando também de um crime, ela é uma receptadora do produto de um crime, né? Então, quando com essas informações de maneira integrada, a Polícia Federal, com a sua inteligência agindo de maneira estruturada para identificar esses beneficiários, permite, né, uma identificação mais clara e uma ação coordenada e estruturada. Então, por isso que esse convênio é tão relevante para nós, né? É uma troca eletrônica de informações, essas informações vão de maneira estruturada para que a Polícia Federal possa consumi-las de maneira eficiente, e a partir daí, com a inteligência que a Polícia Federal tem, conseguir chegar de fato nos alvos e que estão envolvidos na receptação desses produtos de crime. As novas tecnologias do sistema bancário facilitam esse rastreamento de contas, elas ajudam a chegar ao famoso follow the money que a gente vê no cinema e aos criminosos, Volpini? Sem dúvida. Eu acho que o grande benefício, o pessoal sempre costuma dizer que o mundo digital, a digitalização das transações, o sistema financeiro trouxe vários desafios. É fato, né? O crescimento do uso dos canais digitais, das transações em geral, não só nos bancos, foi muito grande a partir da pandemia. Entretanto, o grande benefício é que o rastreamento passa a ser integral dessas transações, né? Porque, novamente, aqui reforçando, quando você tem uma fraude ou um golpe digital, esse dinheiro sai de uma conta A e vai parar numa conta B. Então, esse rastreamento ele é extremamente possível de ser feito e permite para a Polícia Federal identificar muito rapidamente onde estão, quem são essas pessoas que recebem esses recursos. Você tocou em Following the Money, talvez esse seja um dos maiores atributos aqui na luta contra o crime, né? Estrangular financeiramente o crime é importante. Então, quando nós temos uma operação como essa, um recado que a Polícia Federal está dando para aqueles que cometem o crime, que assim, o recurso será perseguido, não só o objetivo não necessariamente é reaver recursos, né, porque muitas vezes é difícil, porque o tempo já passou, mas responsabilizar de fato aqueles que se envolveram no crime, né? Então, esse rastreamento do dinheiro, ele é perfeito, ele é 100% de ser feito. Por isso que para aqueles que emprestam a conta, e nós temos dito isso com uma certa frequência nos eventos da Febraban e nas conversas com a mídia, de que emprestar a conta gera consequências hoje e gerará ainda mais, né? De quanto, Eric? Qual é a pena desse crime? Opa, não estamos te ouvindo, acho que você mutou por um Desculpa. tempo. Nós temos uma legislação nova, né, que é a Lei 14.155, ela é bastante moderna, em que imputou aí penas maiores, né, para o furto mediante fraude. É uma pena que vai de 4 a 8 anos. O que nós temos acompanhado das operações da Polícia Federal, investigações, é que essa pena ela é fundamental, por quê? O Volpini falou bem aí, as pessoas emprestam a conta, as pessoas decidem correr esse risco, só que tem um alerta interessante, porque muitas vezes esse tipo de conduta ela está financiando o crime organizado. Então, não só o furto mediante fraude, aí, que a pessoa está sujeita a responder, como associação criminosa também. Então, assim, há as penalidades e a gente tem visto que o judiciário tem imputado essas penas aí para as pessoas que, entre aspas, aí apenas recebem esse dinheiro, porque, na verdade, elas são tão importantes quanto o fraudador que acessa uma conta, por exemplo. Uhum. Agora, com essa operação, a Polícia Federal consegue chegar aos mandantes do crime ou ela só chega nas contas laranjas e nos que alugaram suas contas ou emprestaram suas contas, esses flagrantes que você mencionou? Então, Mona, como você falou, seguir o dinheiro é o caminho mais fácil, né? É a primeira fase da operação. Obviamente, a gente tem a coleta de informações, de novas evidências, né, em que a gente vai fazer a chamada escalada na hierarquia ali do grupo criminoso,
né, com certeza teremos mais fases aí pela frente, né, relacionada a essas buscas e apreensões que foi realizado na data de ontem. A gente já E, Eric, tem um acho que número... Mona, Eu te interrompi. desculpe te interromper. Não, fala desculpe você. te interromper, Mona. Mas eu acho que assim, o conjunto probatório que acaba sendo produzido nesses processos, dado todo esse rastreamento das transações, etc., é bastante grande. Então, nessa nossa interação contínua aqui com a equipe do Eric, da doutora Cassiana, de todo o time ali da Polícia Federal, nos dá uma confiança muito grande que o caminho que nós estamos trilhando, de fato, vai nos permitir chegar aqui aos principais integrantes dessas quadrilhas, aqueles que organizam, que aliciam, né? Então, acho que isso, para mim, não só por ser um entusiasta do tema e talvez estar tão confiante aqui, eu não tenho a menor dúvida que vai ser possível chegar aqui nessas pessoas que são relevantes aqui para se combater o crime na raiz, né? Agora, óbvio que a sociedade começa a ler as consequências, né? Então, uma conversa como essa nossa, como toda a amplitude que foi dada da operação nos meios de comunicação, começam a ajudar a educar a sociedade em relação ao que significa emprestar a conta. Recentemente eu estive em conversas com membros do Ministério Público e as discussões em relação... Vou dar um exemplo claro aqui, né? Nós temos os casos de sequestro, né, das pessoas que são sequestro ou coação, que as pessoas têm sofrido nas ruas, né? Quem presta conta para receber o dinheiro de sequestro, será que não é participante também de um sequestro? Não faz parte da quadrilha de sequestro? Será que não responderia também por sequestro? Então, às vezes, as pessoas costumam dizer que ingenuamente não sabiam o que ia acontecer, né? Mas ninguém vai lá e procura você na sua casa ou pede um favor para receber dinheiro e te paga por isso, né? Então, eu acho que essa reflexão para a sociedade, que é tão relevante, começa a acontecer agora de maneira mais estruturada. Por isso que eu estou tão mais confiante que não só nós vamos atingir quem são os organizadores, aliciadores e os responsáveis, mas, sobretudo, nós vamos começar a ajudar a sociedade também a entender que as consequências existem e estão aqui batendo a nossa porta a todo momento, né? São escolhas e renúncias, né? Cada escolha é uma renúncia, e nesse caso, ao escolher participar de um crime, você vai renunciar, talvez, à sua liberdade. Por isso eu acho importante realmente, né, esse nosso papel, né, das lives, entrevistas, porque eu imagino que num país como o nosso, muita gente entra de gaiato, né, entra inocentemente, são cooptados, não custa nada, você vai emprestar por 1 ou 2 dias, e aí a pessoa cai, né, nessa história e depois pode até sofrer essa pena de 8 anos aí que o Eric falou. Mas, Eric, voltando aos números, quantas prisões foram efetuadas? Qual é o comparativo com o resultado da operação no ano passado? Bom, nesse ano, como a primeira fase, né, nós tivemos 51 buscas e apreensões, 3 prisões preventivas ali, porque foi encontrado farto material relacionado a fraudes bancárias com cartões. Agora, eu queria só fazer adicionar alguma coisa que é o comentário do Volpini, né? As pessoas, elas decidem assumir o risco, né? Com quase a certeza da impunidade. Porém, essas operações que há uma cooperação muito forte é exatamente para demonstrar que essa impunidade ela é falsa, né? Nós temos todos os dados muito bem organizados hoje na cooperação com as instituições bancárias, né? Dentro do projeto Tentáculos, e que as investigações estão ocorrendo, né? Então, emprestar contas bancárias para receber algum tipo de transferência de um crime, né? Ela tem as penas aí, estão sujeitas a ser responsabilizada aí perante a justiça. Qual a importância da cooperação dos bancos, ter os bancos como aliados nesse combate, Eric?
É fundamental. Posso te dizer que sem essa operação não teria sido realizada, né? O Volpini explicou bem como funciona o processo de cooperação das instituições aderentes, né, ao acordo de cooperação da Polícia Federal com a FEBRABAN. Nós recebemos esses dados e aqui a gente utiliza ferramentas que vão indicar ali os principais focos de atuação. Então, a Polícia Federal trabalha hoje com base na inteligência, né, porque o Volpini explicou bem, né, a vítima pode estar num local, né, essa é a principal dificuldade da atuação hoje policial, porque o fraudador está num estado e a vítima é de um outro estado, por exemplo. Então, assim, é uma vantagem da Polícia Federal poder atuar de forma coordenada aí para essa ação ela ter um bom resultado. Uhum. Volpini, no ano passado, conseguiu se recuperar 50 milhões para o sistema financeiro, né? Qual a expectativa agora de recuperação com mais essa operação? Os números ainda vão ser apurados, né, do que conseguiu ser apreendido e agora as decorrências dessas investigações, né? Essa foi a primeira, os tentáculos aqui da nossa operação da Polícia Federal atingiram os primeiros envolvidos, mas sem dúvida agora vem a decorrência dos trabalhos de investigação da polícia. Então é difícil precisar ainda nesse momento o valor que vai ser recuperado. Nossa expectativa é sempre grande, mas muito mais do que a recuperação financeira, acho que a geração de consequência aqui para nós tem um benefício muito grande, né? Algumas situações, o tempo decorrido entre... As transações do sistema financeiro hoje são muito rápidas, né? Muitas vezes a pessoa que é vítima de um golpe entra em contato com o banco, a transação aconteceu e 1 minuto depois o dinheiro já não está mais na conta, né? Então, a não ser que seja possível chegar aqui em recursos que tenham sido mantidos aqui pelos alvos, a investigação ainda vai ter que tomar mais algum tempo aqui até nós chegarmos nesses valores mais precisos. Uhum. Agora, Volpini, para o sistema financeiro, né, o que mais poderia ser feito para reduzir o número de laranjas, né, pelo crime organizado? A atuação da repressão aqui da Polícia Federal e das polícias civis também nos estados, ela é fundamental, porém, nós temos plena consciência que é praticamente impossível prendermos todas as pessoas que se envolvem no crime, né? E acho que o Banco Central deu um passo importante semana passada, publicando uma resolução que permite ao sistema financeiro fazer troca de informações sobre pessoas que, de fato, se envolveram nesses crimes, né? E essas bases, essas informações que serão trocadas entre o sistema financeiro, permitirão uma atuação preventiva desse sistema, de todos os bancos, né, e instituições de pagamento. Ou seja, uma vez que as pessoas se envolvem nesse tipo de crime, com certeza elas passarão a ter uma dificuldade muito grande em acessar o sistema financeiro novamente, né? Então, este passo, que começa a produzir efeito a partir de novembro deste ano, dependendo ainda de alguma regulamentação do Banco Central, é uma das ações muito importantes e que vão colaborar de maneira significativa. Não dá para imaginar prender todas as pessoas que cedem suas contas, né, que emprestam as contas, mas uma consequência administrativa, sem dúvida, ajudará bastante, né? Então, eu reputo que essa recente medida anunciada pelo Banco Central, publicada, terá papel fundamental aqui para nós também. Ou seja, a pessoa, então, que é pega numa operação dessa, não consegue depois abrir conta em outro banco, ou em todas essas fintechs, bancos digitais novos. Com essa base em produção, que deve ter início agora em novembro de 2023, a ideia é essa, né? Assim, uma vez envolvido cedendo a sua conta, né? A sua conta de uso pessoal, intransferível, para você transacionar os seus recursos, obter empréstimos, receber seu salário, ou seja, para você conduzir as transações boas no sistema financeiro. Quando você se envolve numa situação como essa de crime,
você não está causando um problema para você, né? Você está causando um problema para a sociedade. Então, o que nós queremos é impedir que essas pessoas continuem gerando problema para a sociedade. Obviamente, aqui, o Banco Central ainda vai precisar nos sinalizar com maior precisão qual o nível de extensão dessa consequência que nós poderemos adotar, mas nós, como sistema financeiro, consideramos que, sim, essa consequência deve existir e as pessoas devem sentir que, uma vez envolvidas no crime, terão dificuldade em acessar o sistema financeiro. Uhum. Eric, como é que são os próximos passos agora? Haverá outras operações? Vai continuar uma coisa assim, permanente de busca desses outros laranjas? A ação de repressão ela é permanente, né? E a gente vai ter, obviamente, aí um avanço das investigações dessa operação específica. A gente tem passos também importantes a ser tomados com as instituições bancárias aí para fortalecimento da cooperação, né? Todo o ecossistema financeiro aí podendo auxiliar nessa repressão, como o Volpini falou. Eu gostaria só de falar um pouquinho do perfil, né, desse tipo de fraudador, né? Como tem a consequência. O que a gente notou, Mona e Volpini, aqui, desses praticamente 100 casos que a gente teve da operação do ano passado para esse ano? A gente tem uma média ali de idade entre 20 e 30 anos. Então, a pessoa já tão jovem ali, que muitas vezes empresta essa conta para ter um lucro fácil, né? E pode ter uma consequência aí por muitos anos. A idade que mais teve recorrência desses 100 casos, foram assim, com um percentual bem elevado, foi de 26 anos. Então, assim, são jovens que têm prestado as contas, também há uma facilidade muito grande de abertura dessas contas em instituições de pagamento, é o que a gente tem notado de 2020 para cá. Obviamente, o Banco Central tem também atuado aí para regulamentar melhor essa abertura de contas. Então, o recado que tem que ficar é que uma pessoa tão jovem, como a gente vê dentro desse perfil, vai ter consequências aí por muitos anos ao emprestar a conta aí para o cometimento de crimes. Então, vamos reforçar a campanha que não seja um laranja, porque, como disse o Volpini, essa também é a nossa missão aqui, de educar. Por favor, Eric, repete o que a lei prevê aí de pena, para a lei 14.155, prevê de punição severa para quem que causa golpes e fraudes aí por meios eletrônicos a partir das contas de laranjas. A lei ela prevê de 4 a 8 anos, né? Para esse tipo de conduta, né? O que a Polícia Federal recomenda e alerta aí, né? Que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime. Então, o alerta que nós damos para a sociedade, que a Polícia Federal dá para a sociedade, é que não empreste sua conta, né? Procurem saber qual é a utilização desses recursos, a origem desses recursos, para acabar não sendo aí participante de condutas criminosas tão nocivas para a sociedade. Perfeito. Bom, nossa entrevista acho que está chegando ao fim, mas acho que a gente tocou em todos os pontos, né? Não sei se, Volpini, você queria acrescentar alguma coisa. Eric? Eu queria acrescentar um item, Mona, para talvez tangibilizar para as pessoas um pouco mais do que nós estamos falando como o que crimes, né? Vou citar os exemplos aqui de situações que nós vemos todos os dias com reclamações nos bancos, né? Aquela pessoa que empresta conta para receber um crédito de um golpe do WhatsApp. Você recebe aquela mensagem no seu telefone dizendo: olha, aqui é fulano, troquei meu número, não estou conseguindo acessar o meu aplicativo, posso transferir, você pode fazer um pagamento para mim? Então, esse golpe do WhatsApp, é o golpe de um falsa central de um banco, um falso funcionário de um banco, onde as pessoas são induzidas a fazer uma transferência, um golpe de um falso leilão da internet, uma falsa venda de um produto. Então, são situações muito triviais, em que são empregadas pouquíssimas tecnologias, para não dizer nenhuma, basta um contato e um pedido de transação. Então, isso é muito ruim para o sistema financeiro, mas muito ruim para a sociedade.
Então, o que eu queria reforçar aqui é que os bancos associados do FEBRABAN, eles lutam por um sistema financeiro correto, sadio, onde se possa fazer negócios de maneira adequada. Mas muito além de fazer negócios e pensar nas suas responsabilidades ou habilidades em gerar recursos no próprio sistema financeiro, é o nosso papel frente à sociedade. Então, a FEBRABAN, ela está investindo de maneira relevante, tanto em apoiar instituições como a Polícia Federal nas ações de responsabilização dos beneficiários, mas também na educação da sociedade. Educar as pessoas em como se proteger, como os golpes acontecem, o que elas devem fazer. Uma parte importante dessa educação agora passa por explicar isso que nós estamos dizendo hoje, que é que ceder contas gera consequência. Isso é importante porque não é benefício para nenhum país, nem para a Polícia Federal, muito menos para o sistema financeiro, se vangloriar de ter uma operação com uma grande quantidade de pessoas com busca e apreensão, prisões, recursos recuperados, porque demonstra os problemas que nós temos hoje na sociedade que precisam ser combatidos. Então, muito menos do que uma comemoração, o processo preventivo empregado aqui é muito importante. Então, conversas como essa, como estamos tendo aqui, e outras que fatalmente virão proximamente, servem para ajudar a conscientizar as pessoas sobre não só como se protegerem, mas também para evitar se envolverem em situações como essa. E a FEBRABAN tem apoiado isso de maneira incondicional. Para nós, a saúde do sistema financeiro é tudo, mas muito além do que a saúde do sistema financeiro, a proteção da nossa sociedade e da população brasileira mais ainda. Muito bem, Volpini. Muito boa a sua fala aqui. Te agradeço muito a presença aí, interrompendo sua viagem para Israel. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Eric, também pelas informações aí sobre a operação e sucesso aí na continuidade das investigações. É um prazer ter você aqui conosco novamente e espero podê-los convidá-los numa próxima e a gente dar números menores, assim, né? E que essa operação ficando cada vez mais rara. Obrigado, Mona. Obrigado, Volpini. É isso aí. Parabéns, Eric. Obrigado. Acho que o parabéns é para todos nós dessa cooperação aí, que recebe esses parabéns, Volpini, porque é um case mundial em que as instituições bancárias trabalham de uma forma muito colaborativa com a atividade policial. Então, parabéns para a FEBRABAN também, para todos os policiais federais e também policiais civis que participaram ontem dessa operação. Agradeço aí a vocês a participação mais uma vez. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigada. Acabamos de ouvir o Eric Pereira de Siqueira, da Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Polícia Federal, e Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN e diretor de Segurança Corporativa do Itaú. Eles comentaram a parceria entre a Polícia Federal e a FEBRABAN e os resultados da Operação Não Seja um Laranja, realizada esta semana, na terça-feira, dia 30 de maio, em 17 estados brasileiros e Distrito Federal. Uma operação que mostra que esse crime, cada vez mais rastreável pelos bancos e pela polícia, não compensa. Acompanhe os podcasts FEBRABAN News nos nossos canais digitais da sua preferência e até o próximo encontro.